Fala galerinha, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para fazermos a correção da matéria de Direito Penal do nosso simulado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Cotti, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e de legislação em geral. E incumbiu a mim elaborar as questões para o simulado que os senhores resolveram. Vamos fazer a correção agora. Duas foram as matérias que envolviam o direito penal nesse simulado. Eram alguns crimes contra a fé pública e alguns crimes também previstos no Código Penal, mas contra a administração pública. Predominou nesse simulado a letra fria da lei. Geralmente é assim? Não. Mas eu posso dizer para vocês que dominar a letra da lei passou a ser requisito obrigatório para os candidatos. E para vocês não seria diferente. Então, para poder se dar bem nessas questões, para poder lograr êxito nessas questões, um requisito sine qua non era dominar o texto legal. E aí sim, saber um pouquinho da doutrina sobre os tipos penais também era bastante importante. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio para usar certo? Específico. A Siri me surpreendeu aqui. Então, pessoal, muito cuidado em relação a isso, ok? Muita atenção em relação a esse ponto, no que pode ser exigido na prova de vocês. O que antes era louvável, que era saber o texto legal, agora é pré-requisito apenas. Bom, vamos para as questões. A questão 68, pelo menos da 68 até a 70 e um pouquinho da 71, exigia conhecimento dos senhores acerca dos crimes contra a fé pública, que, na verdade, é a credibilidade que a sociedade deposita em nossos papéis. Bom, dito isso, a gente vem. Questão 68. Eu me atrevo a dizer, pelo menos na minha concepção, que é a que exigia um maior conhecimento de vocês sobre os crimes contra a fé pública. Alguns conhecimentos bem pontuais. Olha o que diz. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao que segue. Bom, nós vamos ter 5 alternativas. Uma vai estar certa e 4 vão estar erradas. Vamos analisar. Letra A. Caracteriza crime contra a fé pública a venda, comportamento de vender, no exercício de atividade comercial, de mercadoria em que tenha sido aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário. Vejam que aqui, pessoal, não está se punindo o criminoso que falsifica um selo. Não, não é isso. Também, pessoal, não está se punindo um indivíduo que esteja diretamente vendendo um selo falsificado. Não. Está se punindo aqui, a letra A prevê punição, dizendo que é crime quem, agindo numa atividade comercial, vende mercadorias. Mercadorias falsificadas? Não interessa. Talvez sim, talvez não, não importa. O que importa é que o selo é falsificado e que ele tem destino o controle tributário. Realmente, essa letra A é crime, pessoal? Claro, está lá no artigo 293, não é verdade? O 293 diz isso. Professor, será que diz? Ora, venham comigo.
Vamos dar um confere aqui. Venham junto. Vamos olhar. Eu vou pegar aqui, eu não vou fazer com todas as questões, mas essa questão eu vou pegar o dispositivo e vou mostrar para vocês. Para quem quer saber o que eu abri aqui, eu abri, obviamente, o Código Penal. E eu vou até o artigo 293. Vocês tinham que saber ele de cor. Tá aqui, é o capítulo 2, até porque o capítulo 1 não nos importa, né? Que é a moeda falsa. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos, tá? Falsidade de títulos, aí palmeirenses, se liguem. Olhem só, pessoal. Falsificação de papéis públicos. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. O inciso 1 fala o selo, selo de controle tributário. Só que a nossa questão não falava que era crime falsificar selo. E sim, vender mercadoria na atividade comercial, mercadorias que têm selo destinado ao controle tributário. Então, num primeiro momento, parece que estava errada a letra A. Só que aí, senhores, nós vamos para o parágrafo 1º, que diz: incorre na mesma pena quem? Reclusão de 2 a 8 anos e multa. E aí, olha o inciso 2. Aliás, nem é o 2, é o 3. Importa, exporta, adquire. E o que o inciso 3 traz ali para nós? Vende. Tem vários núcleos, né? Expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou utiliza em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, todos esses verbos podem vir na tua prova. Produto ou mercadoria. E aí a letra A resolve a nossa questão. Em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. Tá aí a resposta da nossa questão, meus amigos. Viram que genial? Podemos então voltar agora para a nossa questão. Voltemos para ela. E o fundamento dela, então, achamos a resposta, não é verdade? Artigo 293, que fala dos papéis públicos, do selo, né? Só que ao parágrafo 1º aplica-se a mesma pena. Inciso 3, a linha A do Código Penal. Está aqui. Está aqui a respostinha da nossa questão. As outras precisam estar erradas. Vamos conferir? Vem comigo. Letra B, meus amigos. Conferindo sempre a bateria aqui, ela me preocupa bastante. Eu vou só botar uma pilha nova aqui, só um pouquinho, pessoal, para que não me deixe na mão, certo? Vai ficar um pouquinho mudo, mas já vamos voltar. É tipo troca de pneu de Fórmula 1. Segura aí. Teste som. Aí estamos de volta. Bom, letra B. O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle tributário, esse aqui, né? Sabendo de sua falsificação ou por não tomar os devidos cuidados ao verificar a falsidade, comete crime contra a fé pública. Pessoal, isso tudo parece o que está no artigo 293, parágrafo 1º, inciso 2. Porque realmente fazer uso sabendo da falsificação é crime, mas o erro está aqui, ó.
por não tomar os devidos cuidados. Isso aqui é uma falta de cuidado, é uma imprudência, é uma negligência. Esse crime não tem forma culposa. O indivíduo tem que ter a intenção de fazer uso desse selo falsificado. Se ele é negligente, imprudente, não olha direitinho o selo e por causa disso, por ser boca aberta, faz uso do selo, ele não comete crime. A conduta não é criminosa. Ele tem que ter a intenção. Então é isso aqui que faz a letra B de Brasil estar errada, incorreta. Então vamos eliminar ela, está fora, obviamente, até porque a letra A é a resposta. Letra C. O crime de falsificação de documento público, o artigo 297 do Código Penal. Lembrando, o que é um documento público, meus amigos? Documento público é aquele confeccionado por um funcionário público, simples assim. É próprio de funcionário público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amiguinhos, a questão está dizendo que só quem pode cometer o crime de falsificação de documento público é um funcionário público. Está errado. O crime de falsificação de documento público do artigo 297 é um crime comum, meus amiguinhos. Qualquer pessoa pode praticar. Ah, professor, mas lá no parágrafo do 297 fala em funcionário público, sim. Se um funcionário público falsificar o documento público, incide uma causa de aumento de pena, uma majorante. A pena, meus amigos, é aumentada em 1/6. Ela é aumentada na 6ª parte. Isso significa que qualquer pessoa pode praticar. Se um particular cometer crime de falsificação de documento público, ele vai receber a pena do artigo 297, 2 a 6 anos, sem o aumento de pena da 6ª parte. É isso. Então, cuidado com a letra C. Letra D de Dinamarca. O crime de falsidade ideológica do artigo 299, se praticado em documento público, é próprio de funcionário público. Está certo? Está errado, pessoal. Falsidade ideológica é crime comum. Qualquer pessoa pode vir a cometê-lo. Claro que quando um funcionário público comete falsidade ideológica, seja em documento público, seja em documento particular, a pena será aumentada na 6ª parte. Porque é o que diz o artigo 299 do Código Penal. Não vai haver o aumento da 6ª parte quando não for um funcionário público. Certo? Mesma razão a letra E. Os crimes de falso reconhecimento de firma ou letra e de certidão de atestado ideologicamente falso são próprios de funcionário público. Crime comum. Aqui está. Por essa razão, chegamos na resposta da questão 68, letra A. Artigo 293, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A do Código Penal. Certinho? Podemos seguir então. E agora a gente adentra na questão de número 69. Vamos nela? Vamos ver o que ela nos diz, né? Vamos ver o que ela nos traz. Pablo, capaz. Se ele é capaz, significa que ele é maior de 18 anos. E imputável, o que quer dizer ser imputável? Capaz de compreender o caráter ilícito dos seus atos. Pablo, capaz e imputável, falsifica documento público. Opa, esse comportamento, falsificar documento público, alterando o conteúdo do original, isso
na forma da lei é crime, né? Falsificação de documento público. Se for a forma, artigo 297. Se for apenas a essência e a forma estiver impecável, falsidade ideológica, artigo 299. Fê-lo de modo grosseiro, perceptível à primeira vista. Isso aqui é importantíssimo. Consegue, entretanto, obter indevida vantagem econômica, porque Elias, deficiente mental, não percebera o engodo. O engodo é a fraude, o ardil, certo? O engano que Pablo tentou manter o Elias. E conseguiu, né? Claro. Bom, a hipótese, senhores, aqui é uma questão que não exigia conhecimento de lei apenas. Aqui sim tinha que entender um pouquinho da característica dos tipos penais dos crimes contra a fé pública, certo? Tinha que saber um pouquinho da doutrina. Todo crime de falsificação de papel, tá? Todo crime de falsificação de documento, ele tem que ter capacidade, olhem bem, potencialidade lesiva. Ou seja, tem que ter capacidade de enganar a sociedade média, o homem médio, a pessoa média com capacidade de prudência e discernimento. Se, por exemplo, for um documento e tu vê escancaradamente que é um papel de pão aquilo ali, ou escrito a lápis, ou canetinha hidrocor, tu vê que aquilo ali é uma falsificação grosseira, isso não vai caracterizar, meus amigos, o crime contra a fé pública. A falsidade documental não vai caracterizar. Não cai na prova de vocês, mas o exemplo fica mais fácil, por exemplo, com a moeda falsa. Criar uma nota de R$3 não é crime de moeda falsa, porque é perceptível a falha grosseira, o erro grosseiro. Todos os crimes que estão no edital de vocês, no conteúdo programático dos senhores que envolvem documentos, exige conhecimento de vocês sobre essa regra, que é a falsidade grosseira. Ok? Cuidem isso. Ah, professor, mas ele foi ludibriado aqui. Isso não pode caracterizar, por exemplo, estelionato? Pode. Nesse caso, inclusive, caracteriza estelionato. Pablo é um estelionatário. Só que o estelionato, artigo 171, é crime contra o patrimônio e não cai na prova de vocês. Então, não pode ser a resposta do gabarito. Certo? Vamos analisar. Caracteriza crime de falsificação de papéis públicos? Não. Não, porque é crime impossível. Eu não consigo falsificar de forma a contento se o documento é grosseiro, a falsificação é grosseira. Então a letra A está fora. Letra B, caracteriza crime de falsificação de documentos públicos? Também não, né? Que é o 297. Ou pode ser falsidade ideológica? Não pode também. Por quê? Porque, amigos, aqui a falsificação é grosseira. Letra C, não caracteriza crime de falsificação de documento público. Nota 10, até aqui perfeito. Mas caracteriza delito contra a fé pública, ou seja, algum outro crime contra a fé pública. Muitos vão dizer estelionato. Estelionato não é crime contra a fé pública. Estelionato é crime contra o patrimônio. E se esse fosse o gabarito, seria nula a questão. Porque eu não posso colocar no gabarito um tipo penal, exigir que vocês conheçam um tipo penal que não está no conteúdo programático. Então está fora também. Falsidade ideológica pode ser? Não, porque na falsidade ideológica o documento, a forma dele é perfeita, não tem erro grosseiro. O erro está, a falsidade está no conteúdo. Logo,
só sobra a letra E de Equador. Não caracteriza crime de falsificação de documento público. Não caracteriza, certo? Pode caracterizar crime contra o patrimônio, mas é irrelevante para vocês a título de prova. Resposta da questão 69, letra E de Equador. Certinho? Vencemos também a 69. Vamos agora para a questão número 70, meus amigos. Vamos ver o que ela diz. Opa, a 70 é uma questão bastante interessante, meus amigos. Por quê? Bom, porque a banca aqui, agora, ela quer a incorreta. Podem olhar ali. A banca quer a errada. Nós vamos ter 4 assertivas corretas e uma errada. Muita gente não vê aquele incorreto ali. Vai analisar a letra A, que geralmente está certa, na pressa marca e já vai para outra questão. Chora na hora de conferir o gabarito. Não pode ser o caso de vocês, ok? Vocês precisam cuidar com essa questão. Questão 70. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. E agora? Isso aqui que acabou de aparecer na letra A é campeão de cair em prova quando se exigem crimes contra a fé pública. Principalmente falsidade documental, principalmente falsificação de documento público do artigo 297. Porque o candidato que não estudou de forma suficiente, olha esse testamento particular e diz: testamento particular equipara-se a documento particular. Se dá mal. Artigo 297. No seu parágrafo 2º, vai prever exatamente, meus amigos, essa regrinha que vocês estão vendo aqui. Aliás, eu só vou conferir se realmente é o 297, parágrafo 2º. Vamos ver aqui. Exatamente, 297, parágrafo 2º. Vocês podem conferir lá também, vocês vão ver que está o testamento particular. A letra A está certa. Se a letra A está certa, é a resposta da nossa questão? Não, não é. Então nós vamos eliminá-la. Tchau para ela. 4 alternativas. Já temos maiores chances de lograr êxito, né? 25% de chance. Letra B. Incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal, quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Está certo, amigos? Está. Está lá no artigo 297, parágrafo 3º. Ok? Está certo também. Então, letra B. Tchau. Lá nos incisos vocês vão encontrar. Ou é C, ou é D, ou é E. Agora, amiguinhos, nós temos 33% de chance de lograr êxito na questão. Letra C. A pena para o crime de falso reconhecimento de firma ou letra, artigo 300 do Código Penal, é a mesma.
Tenha a falsificação sido realizada em documento público ou particular. Isso está certo? Triste, muitos vão dizer, professor, eu odeio ter que memorizar a pena. Só que eu vou aqui fazer uma defesa para essa questão. Talvez se resolvesse essa questão de uma forma mais fácil. Quem soube estudar talvez não precisaria memorizar a pena. Se houvesse dúvida na letra C, era só ir para as outras, que as outras não exigem conhecimento de quantidade de pena. Letra D. Para fins do crime de falsificação de documento particular, 298. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Está no parágrafo único do 298, ou parágrafo primeiro, um dos dois. E não importa a bandeira, se é banco público ou banco particular, realmente cartão de crédito ou débito equipara-se a documento particular. Está lá no 298. E aí, meus amiguinhos, na pior das hipóteses, que vocês talvez tivessem que ir para o chute, vocês já teriam 50% de chance de acertar a questão. Ou seria a letra C de Canadá ou E de Equador. A letra E diz que o crime de atestado médico falso, que é um crime próprio, agora sim é um crime próprio, só quem pode cometê-lo é o médico, certo? Só quem pode praticar é o médico. E eu já estou com pouca bateria de novo, vou ter que ver essas pilhas aqui. Só é punido com multa se há intuito de lucro. Sim, está lá no parágrafo único do crime de falsidade de atestado médico. Então também está certa. Logo, a única errada, efetivamente, é a letra C. Ah, tinha que saber a pena. Pessoal, saibam que a pena de falsificação para o documento público nesse crime é de 1 a 5 anos. E se for documento particular, é 1 a 3. Então, realmente, as penas são diferentes. Aqui está dizendo que é a mesma, está errada, pede a incorreta. Resposta da 70, letra C de Canadá. Certinho? Vencendo a 70, vamos para a questão 71. A 71 é uma questão clássica, né? Assinale a alternativa correta. Apenas isso. Certo? Marcar a assertiva correta. Vamos lá. Letra A. É possível a modalidade culposa do crime de falsificação de documento público? Tá errado. E eu já vou dar a dica para vocês, tá? A dica é a seguinte, pessoal. Os crimes que são exigidos, os crimes contra a fé pública exigidos na prova de vocês, todos são punidos somente na forma dolosa, a título de dolo. O agente precisa ter a intenção de cometer esses crimes, a intenção de cometer esses delitos. Ele tem que querer, certo? Então, modalidade culposa. Então, falsificação de documento público é crime que é exigido na prova de vocês. Então, não tem forma culposa, só forma dolosa, intencional. Certo? Cuidem isso, então. Cuidem a importância desse ponto. Letra B. O crime de falsidade ideológica comporta modalidades comissivas e omissivas. Professor, o que é isso? O que é modalidade comissiva e omissiva? Bom, primeiro que falsidade ideológica está no artigo 299 do Código Penal. Comissiva e omissiva são os comportamentos, os verbos. Comissiva é quando o indivíduo pratica o crime fazendo alguma coisa. O verbo indica uma ação, um fazer. E conduta omissiva é quando o comportamento é uma omissão, um não fazer. Quando vocês pegam um 299, ele já começa dizendo o quê? Omitir. Não é o primeiro verbo do 299? Omitir. Então, realmente, modalidade omissiva tem.
Só que depois, lá mais adiante, tem o quê? Inserir ou fazer inserir. Inserir ou fazer inserir é um fazer, uma ação. Comissiva também tem. Chegamos na resposta. A resposta da questão só pode ser letra B de Brasil. Aqui está. Logo, as outras precisam estar erradas. Vamos ver se elas realmente estão erradas. Aliás, a partir de agora, pelo que eu estou vendo aqui, a gente entra nos crimes contra a administração pública, que provavelmente tenha maior chance de cair na prova dos senhores. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Vamos analisar? Vem comigo. Letra C. Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento do dano extingue a punibilidade. Quem vai para essa prova tem que saber muito bem isso. A reparação do dano extingue a punibilidade? Extingue. Mas se for antes da sentença irrecorrível e no peculato culposo, pessoal, não no peculato doloso. Vocês encontram isso no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Vocês vão ver que o peculato é o peculato culposo. E o momento é exatamente esse, antes do trânsito em julgado. Se for depois, vai ter apenas a redução da pena de metade. Então, a C está fora. Letra D. O peculato é o ato cometido por um funcionário público, tá certo? Sim, é um crime próprio. Demanda uma qualidade especial do agente ser funcionário público, artigo 312. Que se apropria de dinheiro. Essa é a modalidade do chamado peculato apropriação. De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público, tá certo. E se tivesse particular, tá certo também. O 312 fala bem público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Mais para frente isso vai ser muito importante. Em proveito próprio, tá certo? Tá. E se for proveito alheio, tá certo também. Até aqui tá tudo certo, pessoal. Esse crime é punível com pena de multa. Sim, reclusão de 2 a 12 anos, tem a pena privativa de liberdade e a multa. Tá certíssimo. Avacalhou tudo esse final. E reparação do dano causado ou restituição do bem ou valor, conforme determina o artigo 312. Não. Reparar o dano, restituir o valor é um requisito na execução da pena para a progressão de regime. Mas não é a pena. A pena do artigo 312 é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Acabou. Não tem a reparação do dano. Letra D está fora. Letra E. O crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, se consuma com a obtenção da vantagem indevida pelo servidor. Não, se consuma pela exigência. Como é que começa o artigo 316? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, pessoal, cuidado em relação a isso, certo? Não é com a obtenção, é um crime formal. Na obtenção já não cabe mais flagrante. Flagrante se dá no momento da exigência. Então, resposta da questão 71, letra B de Brasil, meus amiguinhos. Certinho? Seguimos. Antepenúltima questão, questão 72. Clássica questão também. Uma questão clássica para assinalar a alternativa correta. Deixa eu só molhar o bico.
É para marcar a correta. Vamos lá. Essa também tem maldade. Também tem maldade, mas vamos ficar espertos, vamos ver. Assinale a alternativa correta. Letra A. O excesso de exação, artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, é subtipo do delito de concussão. Artigo 316, caput, que implica pena mínima mais grave que a prevista no tipo principal. O tipo principal é esse. Mas quer saber a pena mínima desse. Primeiro, o que é concussão? Eu expliquei aos senhores na questão anterior. É quando um funcionário público exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, pode ser de férias, licenciado, certo? Ou antes de assumi-la, pode ter sido nomeado, mas ainda não ter tomado posse, mas em razão dela, vantagem indevida. E essa vantagem indevida pode ser qualquer uma, econômico, financeira, qualquer vantagem, férias, folgas, favores sexuais, enfim. E o excesso de exação, o que é? É quando um funcionário público, primeiro, ou ele exige tributo ou contribuição social que ele sabe ser indevida, ou seja, ele sabe que a pessoa não deve o tributo ou a contribuição social, mas faz a cobrança, de qualquer maneira faz a cobrança, ou quando esse tributo ou contribuição social é devida, ele emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, por exemplo, coloca uma faixa na frente de uma pessoa legitimamente devedora. Aqui mora fulana de tal, maior inadimplente tributária do Estado. Certo? Isso é o excesso de exação. A letra A está afirmando que o excesso de exação tem a pena mínima mais grave que a prevista no caput. Está certo? Está. O excesso de exação tem pena de 3 a 8 anos. A concussão, que tinha, antes do pacote anticrime, pena de 2 a 8, tem agora 2 a 12. Muitos, talvez, vão querer dizer, professor, eu quero pedir a anulação dessa questão, porque ela está desatualizada, porque ela foi exigida antes do pacote anticrime, agora tem o pacote... Pessoal, nada disso. Não muda nada, porque... Está claro aqui, quer saber a pena mínima? A pena mínima está inalterada. 3 é mais grave que 2. Então, quando pegar a pena mínima, o criminoso, se pudesse escolher, ele escolheria pegar a pena mínima do tipo principal, que é 2. Não do subtipo, que é 3. Certo? Chegamos na resposta, né? Letra A. Vamos ver o erro das outras, então. B, C, D e E. Letra B. O crime de corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete é material e permite a forma tentada. Amigos, esse tipo penal está no artigo 343. O que quer dizer crime material? Quer dizer que deveria se exigir o resultado para a consumação. O homicídio, por exemplo, é um crime material, porque exige que a morte aconteça para a consumação do crime. Ok? Mas será que a corrupção ativa dessas pessoas é um crime material? Não, não é material. É um crime formal. Olha aí, tem que conhecer a doutrina do 343. Ele é um crime
formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, é tudo sinônimo. Como é que eu sei? Por causa dos verbos que estão lá no 343, dar, oferecer, prometer. Esses verbos, meus amigos, mostram que basta praticá-los para o crime se consumar, mesmo que tu não obtenha o resultado que tu esteja almejando. Ah, professor, e não admitir forma atentada está certo? Aliás, permitir forma atentada está certo? Está. Os crimes formais, ao contrário do que muita gente pensa, admitem sim forma atentada, pessoal. Admitem forma atentada. Certo? Basta que eles sejam praticados na forma plurissubsistente. Como assim? Mais de um ato. Por exemplo, se eu verbalmente oferecer uma vantagem a uma testemunha, não tem como ter tentativa. Porque ou eu falo e o crime está consumado, ou eu não falo e não há crime. Mas e se eu oferecer por escrito e não chegar no destino? Eu posso não ter oferecido, mas eu tentei oferecer. Então daí é possível. O único erro da letra B é o material, porque o crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Letra C. A reparação do dano no crime de peculato culposo. Opa! Agora apareceu o peculato culposo, realizada antes da sentença condenatória irrecorrível. A gente sabe o que acontece, extingue a punibilidade. É causa de diminuição de 1/3 à metade? Não, extingue a punibilidade, o Estado não pode mais punir o agente. Isso está no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Está aqui. E se fosse após a sentença irrecorrível, reduziria não de 1/3 à metade, mas sim de metade a pena imposta. Por isso, errada a letra C. Letra D de Dinamarca. As fraudes em certames de interesse público é crime próprio, praticado apenas por funcionário público. O que é um crime próprio? É um crime que demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Por exemplo, os crimes de peculato, corrupção passiva, os crimes funcionais do capítulo 1 dos crimes contra a administração pública. Por exemplo, do artigo 312 ao 327. Só que fraude em certames de interesse público, primeiro, não é crime contra a administração pública, é crime contra a fé pública. Está no artigo 311-A. Mais uma vez, tivemos aqui uma questão de crimes contra a fé pública. E ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, aqueles indivíduos que são pegos com ponto eletrônico na prova, eles estão fraudando um certame. E eles são particulares. Um funcionário público que frauda um certame comete o mesmo crime. Então, errado, não é crime próprio, é crime comum. Letra E. É punido na modalidade culposa o crime de violação de sigilo funcional. Violação de sigilo funcional está no artigo 325 do Código Penal. Esse crime, amigos, é revelar segredo. Esse crime é punido somente na modalidade dolosa. O funcionário público, ele tem que ter a intenção de praticar. Então, se eu sou funcionário público, responsável, por exemplo, por uma sindicância, ou sou relator de um PAD, sigiloso, estou redigindo na minha sala. E aí, eu acabo indo na copa tomar um cafezinho e, por ser negligenciei, deixei na tela do computador e alguém teve acesso. Eu não cometi o crime do 325, porque eu não tive a intenção. Agora, se eu de propósito deixo na tela do computador para que alguém tenha acesso, aí eu teria cometido esse crime. Certo? Então, resposta letra A de amorzinho. Está aqui.
é a resposta da nossa questão. Vamos agora para a penúltima questão, questão 7.3. Questão maravilhosa, deixa eu só ver minha bateria aqui, como sempre. Sempre é bom cuidar um pouquinho, não, tá de boas. E aqui, serve. Muito bem. Pessoal, vamos analisar aqui a questão 73. Venham comigo. Vamos marcar tudo aquilo que é importante, ok? Rodrigo, carcereiro. Atualmente, a gente chama ele de agente penitenciário, né? O Monte Chaves, barbudão, né? Logo, a gente sabe que é um funcionário público. Atende o pedido de Anita e Lucena, presidiárias, no sentido de adquirir para ambas cigarros e bebidas. No trajeto até o armazém, o servidor decide, ao invés de adquirir a mercadoria encomendada, se apropriar dos valores confiados a ele. Nesse sentido, podemos afirmar que, entenderam a questão? As presas chamaram o carcereiro aqui, o Rodrigo, e diz: Rodrigo, faz um favor para nós, compra cigarro e bebidas para gente. Ele diz: compro, dá 20 reais cada uma aí. Cada uma deu 20 reais, ou mais, para não cair em significância, né? Cada uma deu 50 reais, ele ficou com 100, 110, por aí. Pegou o dinheiro das presas e foi comprar o que elas pediram. No meio do caminho disse: cara, para que eu vou comprar o dinheiro? Para que eu vou comprar cigarro e bebidas para elas? Eu não, vou ficar com esse dinheiro para mim. Para quem que elas vão reclamar? E ele então ficou com o dinheiro das presas. Ficou com o dinheiro para ele. O que isso configura? Eu tenho quase certeza, que no raciocínio de vocês eliminaram, quem pelo menos está estudando num nível bom, hein? Prevaricação. Porque prevaricação está no artigo 319, que é retardar, praticar ou deixar de praticar, praticar indevidamente, contra a disposição expressa de lei, para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Não se apropriou, o verbo é se apropriar. Na prevaricação, o verbo é qual? Retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício. Então, está fora a prevaricação. Certo? Vocês também, no desenvolver dos estudos, ao analisar essa questão, espero que tenham eliminado corrupção. Porque corrupção é o que, pessoal? Corrupção, se for corrupção ativa, seria oferecer ou prometer. O Rodrigo, primeiro, ele é funcionário público, ele não é particular. E ele não ofereceu ou prometeu nada, ele se apropriou. Certo? Se apropriou. Ah, professor, e a corrupção passiva? Não pode. Primeiro, ele não solicitou. O dinheiro estava implícito na negociação. Ele não recebeu para si ou para outrem. Ele decidiu se apropriar depois. Então também não é corrupção, está fora. Eliminamos o artigo 317 e o artigo 333. 317, corrupção passiva. 333, corrupção ativa. Espero que vocês tenham eliminado também a letra E. Rodrigo cometeu crime de advocacia administrativa, que é defender os interesses privados em detrimento da administração, ou seja, visando prejudicar a administração pública, que a gente sabe também não ser aqui o foco do Rodrigo. E aí sobraria duas alternativas, alternativa A, alternativa D. Aí, amigos, talvez muitos marcariam a letra A.
Só que a resposta não é letra A. A resposta é letra D. Rodrigo não cometeu crime contra a administração pública. Professor, como assim? Vou explicar. Quando a gente vislumbra o peculato, que é o artigo 312, lá tem o verbo apropriar. E é aqui que muitos vão chiar, né? Lá tem o verbo apropriar. Apropriar-se o funcionário público. Ele se apropriou? Se apropriou. De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Ele se apropriou de dinheiro? Sim. Particular? Sim. E ele tinha a posse? Tinha, estava com ele, estava indo para o armazém. De que teve a posse, mas em razão do cargo. Pergunto, ele tinha esse dinheiro em posse em razão do cargo? Não. É prerrogativa do seu cargo de carcereiro, de agente penitenciário, comprar cigarro e bebidas para os presos? Não. Não é. No peculato, o Estado pune o funcionário público porque o Estado dá a ele uma atribuição, confia a ele essa atribuição e ele trai a administração se apropriando, por exemplo, de bens, que é o peculato, em detrimento do Estado. O crime que o Rodrigo cometeu aqui é um crime comum patrimonial, é crime de apropriação indébita, mas a apropriação indébita não cai na nossa prova. Então não nos interessa. O que nos interessa saber é que não é peculato, porque o peculato cai na nossa prova. Então tu tem que saber quando é peculato e quando não é. Então, por essa razão, amigos, a resposta é letra D. Não cometeu crime contra a administração pública. Certo? Agora, se um carcereiro está com os pertences de um preso e ele tem como função guardar no depósito e decide ficar com esses pertences, agora é peculato, porque é atribuição dele. Tenho certeza que perceberam a diferença. Resposta, então, letra D de Dinamarca. E para fecharmos, vamos para a questão de número 74. Última questão, amigos. A questão do Ângelo e do Tael. Vamos ver o que a questão nos diz. Questão tranquila para quem está se preparando também com afinco. Cuidando aqui a nossa bateria, tá ótimo. Ângelo, servidor, funcionário público, responsável por uma repartição pública, por estar distraído, esquece, negligência, esquece a porta do cofre ali existente destrancada. Tael, outro funcionário público que ali trabalhava, ou que ali trabalha, desculpem, valendo-se da facilidade de acesso ao local em razão do seu cargo, percebe o ocorrido e subtrai bens particulares que ali estavam guardados. De acordo com essa situação, uma coisa a gente já sabe. Uma coisa a gente sabe, senhores. O Ângelo não agiu com dolo. E o Tael subtraiu, agiu com dolo. Então, se houver crime para os dois, um cometeu um crime culposo, não é? E o outro um crime doloso. Vem comigo. Letra A. Ângelo e Tael responderão pelo crime de peculato furto em concurso de agentes. O que é o peculato furto? É o crime que está previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Ou seja, o funcionário dolosamente subtrai
dinheiro, valor ou bem, valendo-se da facilidade que lhe proporciona ser funcionário. O Tael aqui tinha facilidade, a questão informa isso. Certo? O Tael realmente cometeu o peculato furto, mas o Ângelo não, porque o Ângelo não teve dolo. Então eles não responderão pelo mesmo crime em concurso de agentes. Errada está a letra A. Letra B. Ângelo cometeu o crime de furto culposo. Amigos, cuidado. Primeiro, que furto é um crime, o furto, crime contra o patrimônio, está no artigo 155, não cai na prova de vocês. E segundo, que furto culposo é igual estupro culposo, não existe, ok? Não existe esse tipo de delito. Ah, professor, se não existe, eu vou pedir anulação da questão. Não está no edital. Cuidado, não é o gabarito. Nas outras alternativas que não são o gabarito, o examinador pode botar o que quiser. Abacaxi, chocolate, cachorro. O que não pode exigir para vocês responderem à questão conhecimento sobre algo que não está no edital. Não é furto culposo. E o Tael, o crime de furto qualificado. Não importa. É uma alternativa que exige apenas que vocês saibam o que pode ser exigido na prova. Está fora a letra B. Letra C. Ângelo praticou o crime de peculato culposo. Perfeito. Perfeito. Ao passo que Tael responderá pelo crime de peculato mediante erro de outrem. Não. Porque no peculato mediante erro de outrem, que está no artigo 313 do Código Penal, o agente não subtrai, o agente se apropria. É uma apropriação, certo? Ele se apropria. Então, está fora também a letra C. Ou a resposta é letra D de Dinamarca, ou a resposta é letra E de Equador. É uma das duas. Certo? 50% de chances de acerto. Vamos olhar? Letra D. Ângelo cometeu o crime de peculato culposo. Está certo? Está. Está no artigo 312, parágrafo 2º, né? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Está certo. Até aqui está certo. E Tael, o crime de peculato furto. Ele subtraiu valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Chegamos na resposta, então, D de Dinamarca. Onde é que está o erro da letra E? Vou dizer agora. Ângelo não cometeu crime algum. Já está errado? Ângelo cometeu peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 2º. Em razão da ausência de dolo. Na verdade, pessoal, os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário público contra a administração, são punidos apenas a título de dolo. A exceção é o peculato. Peculato é o único crime funcional em que é punível a culpa também. Está prevista a forma culposa. Tael responderá pela prática de peculato apropriação. Não. É peculato furto. Então, errado a letra E. Resposta, letra D de Dinamarca, meus amigos, certo? Pois é, eu digo a vocês que foi um simulado que exigia conhecimento dos senhores. Não daria para resolvê-lo no chute. Exigia conhecimento de texto de lei. Só que o texto de lei não era suficiente, era requisito. E eu digo também que aquele que gabaritou esse nosso simulado das questões 68 a 74, com certeza está bem preparado para a prova. Certinho? Então aqui eu me despeço, desejando a vocês uma boa sorte e, quem sabe, nos encontraremos, talvez para outro simulado, talvez para algum tema de legislação, de direito penal, de processo penal.
E aí, amigos, eu já, então, mando a vocês aqui as boas energias que vocês merecem. Certinho? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.